Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Hoje o Café com Política é com o deputado federal, presidente do PDT em Minas Gerais, Mário Heringer. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Quem também vai participar da nossa conversa é a repórter de política, Letícia Bernardetti. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, deputado? Bom dia, Letícia. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer estar com as duas Letícias hoje aí, aqui no Café com Política. Mais uma vez, um programa muito interessante da gente conversar e eu gosto muito de estar aqui. Deputado, vamos começar a falar um pouco sobre cenário nacional. A gente está no meio de uma reforma ministerial do governo Lula. Tem espaço para o PDT? Porque muito se fala ali que o PDT entrega mais votos para o governo do que outros partidos do Centrão. Já teve alguma conversa nesse sentido? E se sim, se tem espaço para o PDT, quais ministérios, quais cargos seriam de interesse do PDT? Bem, Letícia, eu tenho certeza absoluta que espaço para nós tem. Quanto a entregarmos mais resultado e votos ao governo, nós temos feito isso durante esse tempo todo. Nós, proporcionalmente, não somos o que entrega mais em quantidade, proporcionalmente, nós entregamos muito mais. Porque dos 18 deputados, a gente entrega 18 votos. Tem partido com 40 deputados, 3 ministérios, entrega 11, 12 votos numa eleição. Isso é um governo de submissão, isso não é um governo de parceria. E, nesse momento, eu acho que eu assumi a liderança do PDT no governo, e o meu papel, nesse momento, não é defender só o governo. Eu sou líder do meu partido. Eu tenho que defender os interesses do meu partido e impor, e tentar impor as nossas políticas públicas, o nosso jeito de trabalhar dentro desse governo. Claro que eu não posso forçar o presidente a tomar decisões, mas com certeza eu posso pedir, posso insistir para que isso aconteça. Até porque reconhecimento de adversário resulta em adversário mais forte para as eleições do ano seguinte, né? Então, quem alimenta o inimigo ou o adversário, não vamos chamar de inimigo, o adversário, está alimentando o próximo que vai lutar contra si. Então, nesse momento, nós temos espaço, sim, nós queremos espaço, sim. Nós não estamos impondo ao presidente ou ao governo nenhum nome, o presidente escolherá. Nós temos nomes muito bons para diversas áreas e também não estamos escolhendo o ministério. Nós queremos trabalhar, mostrar para as pessoas que nós somos competentes, que nós podemos estar trabalhando e mostrando para o governo que nós temos e sabemos fazer. O Porque, na senhor acha verdade, que nesse momento. Desculpa, deputada, é só se o senhor acha que o governo não está valorizando o PDT e se tem interesse em algumas pastas específicas, eu pergunto também porque liderança de governo, o que poderia ali, tem mais o perfil do PDT? Letícia, o PDT tem quadro para atender em diversos ministérios. Seria uma presunção minha querer escolher um ministério e falar com o presidente, eu quero esse. Mas nós temos habilidades para tudo. Se eu quiser, se eu puder te falar, eu posso te falar. Nós temos o André Figueiredo, que já foi ministro das Comunicações. Nós temos o Leônidas Cristino, que já foi ministro dos Transportes. Nós temos o Mauro Filho, que é um exímio na área de economia e fazenda. Nós temos gente de todo jeito. Tenho eu que sou médico, não quero ser ministro, não, mas estou dizendo, sou médico e tenho conhecimento de administração em saúde. Não quero ser, não, deixar muito claro isso. Então, tem muitos, muitos, muitos. Na área de educação, nós temos o Idilvan, nós temos a professora Gorete, nós temos várias pessoas extremamente competentes que já foram secretários, já foram testados e sabem o que estão fazendo. Então, nós temos profissionais em todas as áreas para a gente poder apresentar. O governo faça a escolha, ver quem é mais adequado para a situação que ele puder fazer. O que nos interessa nesse momento é aumentar a nossa participação para sermos reconhecidos como tal. Existe algum receio, deputado, de que com todas essas mudanças que estão sendo propostas, né, na reforma ministerial, existe algum receio do PDT perder a pasta ou talvez não ficar com alguma que gostaria? Que avaliação que o senhor faz dessas mudanças que estão acontecendo? Letícia, eu não tenho receio nenhum, mas em acontecendo, para mim está bom. Escolher o lado que querem que eu fique, porque eu não tenho amor a político nenhum, não tenho ídolo político. E Bolsonaro não é ídolo para mim, Lula não é ídolo para mim. Eu tenho conceitos,
eu tenho coisas com as quais eu compactuo e coisas com as quais eu não compactuo. E se as coisas forem certas, podem contar comigo sempre. E eu, naturalmente, se isso acontecer, eu sou o primeiro a dizer para o partido: vamos sair desse governo, porque não é assim que se trata companheiro. Até porque o ministério que nos foi dado, que nos foi delegado, é um ministério grande, importante, mas tratado como o cachorro que caiu da mudança, porque é um ministério onde todos os problemas estão nele. O trabalho, por mais bem feito e tentando se acertar e melhorar, é muito difícil, mas é um grande ministério que presta grande serviço à sociedade, mas ele não dá retorno político. Todo mundo acha que ali estão todos os erros da política. A Previdência é uma vítima dos conceitos dessa repartição de recursos para as aposentadorias. Então, na verdade, é um lugar onde, se nos tirarem, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu acho que não fariam isso. Mas se nos tirarem, para mim, não faz diferença nenhuma. E, deputado, lideranças procuraram ali o Palácio do Planalto para poder ocupar uma possível troca ali de liderança. O senhor teve alguma conversa nesse sentido? Se sim, isso seria interesse do PDT? Na verdade, é o seguinte: eu falei mais cedo contigo que o PDT está procurando espaços de protagonismo. Nós temos pessoas competentes para ocupar vários lugares. Se nós ficarmos inertes, se nós ficarmos calados, os outros que não entregam nada e que não fazem nada e que chantageiam às vezes, não estou dizendo que são todos, o governo, vão ocupar esses espaços. Por que que nós, os companheiros do PT, não do PT, do governo, nessa jornada, não vamos ter possibilidade de nos colocar? Então, nós temos que nos colocar sim, procuramos sim, conversamos com vários interlocutores, e nós temos um quadro para qualquer espaço que se precisar. Deputado, como que o senhor enxerga a mudança de articulação com a entrada da Gleisi? O senhor acredita que essa mudança ela pode talvez repercutir nas próximas votações importantes, como o orçamento, a isenção do imposto de renda? Que avaliação que o senhor faz dessa mudança? A Gleisi sofreu uma reação muito grande no início pela mudança dela, principalmente porque a Gleisi sempre mostrou um aguerrimento muito forte em defesa do partido dela. E esse aguerrimento, essa coisa forte que ela mostrou, criou muita aresta com as pessoas e, muitas das vezes, com pessoas que nem estavam convivendo, mas que discordavam das posições dela. Ela sabe que ela está noutro cargo, noutra função. E nós, políticos, precisamos, em alguns momentos, não perdendo a nossa identidade, nós precisamos ser personagens. Nós precisamos executar o papel para o qual nós estamos colocados. Se ela, naquele momento, era presidente do PT, ela tinha que fazer a defesa da presidência do PT, do partido como um todo. E ela fez, e fez bem feito. Né? Mesmo que a gente discorde de um monte de coisa, que a gente tem que divergir de um monte de coisa. Agora, ela está investida no papel de articuladora, que é o que faz a Secretaria de Relações Institucionais. Ela está num papel de articuladora, onde as conversas são mais amplas, as conversas precisam ser mais calmas e as conversas precisam ser mais difusas. Elas precisam de atingir mais pessoas. E, deputada, está sendo muito discutida as questões das presidências das comissões. Como que fica o PDT nessa discussão? Quais comissões e quais nomes o partido ali pode pleitear? Bem, na verdade, para as comissões existe uma regra. E a regra de escolha é o número de deputados dividido pelo número de comissões, e os partidos vão ocupando, por hierarquia de quantidade de deputados, a vaga que ele escolher. Normalmente, os grandes partidos eles escolhem as que, preferencialmente, como escolhe primeiro, eles escolhem as que eles querem. Historicamente, as comissões mais buscadas elas eram as comissões de CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, a CMO não é por aí o caminho, que é a mista de orçamento, mas ela não está nessa divisão, e, em tese, era essa, educação, as grandes comissões.
que acontece? Agora nós estamos vivendo um embate político, uma posição antagônica muito forte no governo, na política, e com isso parece que o foco mudou um pouquinho, porque o PL agora quer a Secretaria de Relações Internacionais, desculpa, Comissão de Relações Internacionais, porque ele quer colocar o Eduardo Bolsonaro nessa comissão. Então, mudou um pouquinho o foco de interesse. Outra coisa que fez o foco de interesse mudar, a Comissão de Saúde sempre foi muito, antigamente não era saúde, era Seguridade Social e Família, ela agora é saúde sozinha. A Secretaria de Saúde, que sempre foi muito querida e tal, ela agora é buscada com forte intensidade, porque para a saúde vai 50% dos orçamentos da União e as emendas de comissão, com certeza 50% de todas as emendas de comissão vão ser destinadas à saúde. Então, fazer o controle, a escolha da distribuição desses recursos dá uma força política muito grande. Então, essa disputa ainda está ocorrendo. No nosso caso, no nosso partido, que é um partido médio, pequeno médio, médio hoje na concepção, ele vai fazer uma escolha lá pelo meio da lista. E o que a gente faz nesse momento é tentar conversar e obter melhores posições, melhores comissões que possam propiciar um trabalho melhor. Mas certamente nós não temos ainda como dizer, essa reunião vai ser amanhã, às 14h, com a presidência no Colégio de Líderes, e o nosso nome já escolhido é o do Léo, que é o nosso deputado Léo Prates, que é o nosso deputado da Bahia. Deputado, pensando um pouco aí mais no futuro, né? A gente já está vendo algumas movimentações em torno das eleições de 2026 e quando a gente pensa, né, do lado do campo progressista, ainda são poucos os candidatos que estão sendo colocados, né? Para o executivo, pelo menos, né? A nível nacional, a gente tem aí o presidente Lula e quando a gente pensa no governo de Minas, o nome que é colocado é o senador Rodrigo Pacheco, né? Eu queria que o senhor me falasse mais, assim, uma eventual candidatura do Pacheco ao governo de Minas, o PDT apoiaria? Como que a gente pode esperar do partido em 2026? Bem, na verdade é o seguinte, assim como no nível nacional, o campo de centro e de centro puro e centro-esquerda, não tem candidato que não seja o Lula. Se o Lula não for candidato, vai ter que inventar, porque não tem, até agora, não apareceu um candidato que possa substituir essa posição, e eu não vejo facilidade que esse candidato apareça. Até porque os candidatos que são aventados na possibilidade da ausência do presidente Lula são candidatos que trazem o estigma e o preconceito, não sei se preconceito, mas vamos chamar assim, de estarem no PT. A maior força política hoje no Brasil é o antipetismo. Quem quiser negar isso, negue. Mas, com certeza, a maior força política do Brasil hoje é o antipetismo, que, inclusive, eu acho que hoje contamina o incontaminável, que o Lula a gente chamava de Teflon. Tudo pegava no PT e não pegava nele. Hoje, nós estamos assistindo o presidente Lula sendo contaminado pelo antipetismo e o antilulismo começa a aparecer mais forte. Isso é complicado. Então, o centro-centro e o centro-esquerda e a esquerda não têm candidatos que não seja o Lula. Aqui em Minas, nós passamos mais ou menos pelo mesmo processo. Guardadas as proporções, temos os mesmos processos. O Rodrigo Pacheco é um belo candidato, eu não tenho dúvida nenhuma, é um belo pré-candidato. Mas, como eu disse, o Rodrigo Pacheco é uma esfinge. Ninguém o decifra, ninguém sabe o que ele vai fazer. Há muito tempo nós queremos saber o que ele vai fazer para saber se a gente interessa, se a gente vai, se a gente fica. Para mim, seria um excelente candidato ao governo do Estado. Mas, como nós não sabemos ainda se ele vai ou se não vai, o nosso negócio é aguardar e esperar. E, claro, naturalmente, se ele surgir como candidato, a gente vai conversar, vai ver se a gente tem condição de estar junto e vamos trabalhar. É isso que eu vejo como possibilidade. Entretanto, enquanto ele não falar, a gente fica nessa incógnita.
Ainda falando um pouquinho ali de eleição, um nome, né, bastante representativo no PDT é do Ciro Gomes. O Ciro Gomes continua no PDT? Ele tem alguma pretensão ali em 2026 de sair candidato novamente? Ciro Gomes continua no PDT, defendo que continue sempre. Ele afirma a todo momento que não é candidato, que não vai se candidatar à presidência. Hoje, segundo ele, e eu acho tem verdade nisso, ele é um livre pensador, ele não tem lado, o lado dele é o da crítica aos erros, e a inteligência do Ciro é uma inteligência raríssima. Eu reputo o Ciro como gênio, e todo gênio tem seus momentos de dificuldade, de arroubos. E um dos momentos do Ciro que eu acho é a intransigência dele, e como ele é muito intransigente, e corretamente, ser intransigente corretamente, como ele é muito intransigente com erros, ele às vezes exagera na crítica aos erros. Mas é o meu candidato. Se ele for candidato, ele continua sendo meu candidato, é do meu partido, e eu não terei dificuldade nenhuma em fazer campanha para ele. Não importa o número de votos que ele teve, não importa o número de votos que ele terá. O Ciro é portador de uma mensagem ao país, uma mensagem de progresso, uma mensagem de esperança, uma mensagem de seriedade, e isso a gente não pode abrir mão, porque ele é realmente preparado para a função que se propõe. Então, se o Ciro será ou não candidato, eu não tenho como dizer para você, mas com certeza, se o Ciro for candidato, eu advogo que o meu partido o apoie totalmente. Pensando aqui em Minas, deputado, o PDT ele pretende lançar, por exemplo, candidato ao Senado? Talvez a própria deputada Duda Salabert tem algum nome assim que o PDT pretende lançar aí para o Senado? Letícia, essa é uma discussão que está tendo em todo nível. Inclusive, o meu nome é o que é o cogitado para ser o candidato ao Senado de Minas. Entretanto, nem eu próprio sei se quererei, porque querer é uma coisa, poder é outra. Ser candidato ao Senado para fazer voto, perder a eleição e para se projetar é uma coisa. Eu estou na política já há 6 mandatos e não estou aqui para me projetar mais. O que eu tinha que fazer já fiz, já cheguei onde eu tinha que chegar. Então, eu tenho que fazer política, e na condição de presidente do partido, eu tenho que defender que o partido tenha candidatos em todas as instâncias. Podemos ter candidato a governador, a vice-governador, a senador. Não tenha dúvida nenhuma que nós queremos estar participando desse processo, desse jeito. A Duda, nós, num acordo, fizemos ela ser candidata a prefeita da cidade, porque achávamos que era o momento e ela queria ser. E me surpreendeu muito o desempenho que ela teve, apesar do resultado final ter sido um resultado de migração de voto útil, e isso a prejudicou na eleição, eu não tenho dúvida nenhuma. Ela fez um belíssimo trabalho e ela sabe perfeitamente que a gente, no partido, vai tomar essas decisões a partir de consenso, a partir de conversa. Então, se ela, porventura, quiser ser a candidata, nós também vamos conversar. E, deputado, sobre ontem, né, a gente teve um ato ali do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, e muito se discute ali sobre a questão ali do PL da anistia. Alguns deputados, alguns líderes têm encontrado com o Bolsonaro. O senhor vê, tem espaço para o PL da anistia ali no Congresso? Olha, eu acho muito pouco. Apesar de muita conversa, tem pouca ação em torno disso. O ato de ontem foi um ato, comparado aos anteriores, é um ato muito esvaziado, né? Vê-se que a ideia era fechar Copacabana e fechou um quarteirão, né? Foi um negócio assim muito pequeno em comparação ao que já foi no passado. Isso me mostra que o bolsonarismo é menor do que a direita, muito menor, né? Isso reforça a minha tese de que o antipetismo é mais forte. Então, as pessoas que estão no contra o PT não são as pessoas que estão só aquelas pessoas que estão naquele movimento. Mas o bolsonarismo em si, esse culto à personalidade, esse personalismo político, esse parece-me que está esvaziando. Eu não tenho dúvida nenhuma.
Com relação à anistia, que você me perguntou também, a anistia é o cheque em branco para que as pessoas saiam impunes novamente e que, no momento que cismarem de fazer alguma coisa, possam fazer, porque saberão que não serão punidas. Eu sou contra a anistia. Apesar de imaginar e sei que tem muita pessoa ali que foi usada como massa de manobra, mas ali no meio, e ninguém ali foi pega pela mão para fazer a coisa errada. Todo mundo fez espontaneamente. Você não viu ninguém quebrando coisa, invadindo espaços, sendo empurrado por alguém. As pessoas tomaram a decisão de fazer isso. Infelizmente, tomaram as decisões erradas. Infelizmente, foram manobradas. Mas o que a gente precisa naquele ato do 8 de janeiro é também ver quem foram os estimuladores que ficaram postando, estimulando pessoas aí, ficarem em casa atrás da internet, quem são os financiadores, porque essas pessoas são as importantes, importantes do ponto de vista da destruição da democracia. São aquelas pessoas que fazem hoje, virou moda, a guerrilha da internet. Né? Pela internet, todo mundo ficou corajoso. Então, coloca as pessoas que têm menos capacidade de discernimento na frente e empurram para uma batalha. Então, aquelas pessoas que foram empurradas, em que pese o meu sentimento de pena, elas precisam de sofrer a sua punição. Não sei se 17 anos, se 1 ano, 10 anos, que eu acho até que 17 é muito, mas e também a explicação para 17 é que se as penas forem menores, elas não serão cumpridas, porque existe a progressão de pena, um cesto de pena, e ninguém vai cumprir nada. Fica parecendo que é uma pena para inglês ver. Então, na verdade, sabendo se é muito ou se é pouco, não é o que me interessa nesse momento. Eu acho que, se elas forem exageradas, ocorrerá uma revisão, com certeza, dessas penas no futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma que passar uma anistia nesse momento, primeiro, eu acho que a Câmara não passa. Segundo, eu acho que ela é inconstitucional e ela não vai passar, porque ela vai ser arguída imediatamente no Supremo e o Supremo vai derrubar essa anistia. Então, isso, na verdade, é um mecanismo de protagonismo que o Bolsonaro tem tentado, buscando a própria anistia. Ele não está preocupado com aquelas pessoas do 8 de janeiro. Ele está querendo ele escapar das besteiras que ele fez. Até pegando esse gancho, deputado, recentemente o senhor chegou a apresentar um projeto de lei que proíbe a realização de pesquisas eleitorais com candidatos inelegíveis, que é o caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor pode me falar um pouco mais sobre esse projeto? O senhor acredita que esse tipo de pesquisa acaba prejudicando de alguma forma o processo eleitoral? Deputado, só emendando essa pergunta da Letícia também, em 2018 o PT usou disso, né? O Lula ficou também aparecendo ali nas pesquisas de intenção de voto, mesmo não podendo ser o candidato. O senhor acha que isso atrapalhou o Ciro Gomes? Olha, deixa eu te falar, eu não acho essas coisas, eu tenho certeza, porque quando eu propus aquele projeto, eu propus sabendo, e vou dizer para você, eu só propus agora porque só me atentei para isso agora. Não é que eu estivesse escolhendo, por exemplo, o atual ex-presidente aí como vítima. Não. Eu estava pensando de uma maneira geral, tanto que isso serve para ele, serve para o Marçal, serve para um monte de prefeitos e alguns candidatos a governador no país inteiro. A lei não foi feita para uma pessoa. Eu tenho certeza, como estava dizendo para vocês, Letícias, que é muito ruim. Isso é um mecanismo de manipulação eleitoral e manipulação da sociedade. Se você coloca numa pesquisa uma pessoa que não pode votar e não pode ser votada, por que ela está ali? Qual que é a intenção? É que tentar promover um desequilíbrio da democracia, é tentar promover uma brecha ou forçar a presunção de possibilidade dessa pessoa estar disputando a eleição. Isso é completamente despropositado e atende a interesses muito menores. São interesses de grupos. Eles compram as pesquisas, não estou dizendo que compram os resultados, eles compram as pesquisas, colocam as pessoas que querem, as perguntas que querem fazer, justamente para induzir pesquisa. Não é um ato inocente. Pesquisa é um mecanismo de campanha. Pesquisa não é um ato inocente. Quem acredita em pesquisa como uma coisa 100% isenta não entende nada de nada. As pesquisas são ponderadas,
porque interessa. Muita gente faz isso. Por isso que as pesquisas têm que ser levadas mais a sério, não na sua análise, é na sua concepção. A concepção das pesquisas, em alguns lugares, está muito errada. E elas são feitas para induzir. Não estou dizendo, tem grandes institutos, institutos sérios, mas o Brasil inteiro, quando eu falo isso, as pessoas estão pensando que eu estou falando de Lula e de Bolsonaro e de Ciro. Não, eu estou falando de pesquisas que tem no interior, que tem nas pequenas cidades, tem nas médias cidades, tem nos estados. Vocês não têm noção do que como são usadas as pesquisas para manipular eleições. E o mais sério é você usar pessoas inelegíveis. Então, quando foi usado no período que o Lula estava preso, também não podia. Ah, por que você não fez naquela época? Porque eu não me atentei para o detalhe. E prejudicaram o Ciro Gomes? Certamente prejudicaram, que mantiveram acesa uma chama que já estava apagada. O Lula, naquele momento, era uma chama apagada. Ele não podia ser candidato, assim como o Bolsonaro agora é uma chama apagada, assim como o Pablo Marçal agora é uma chama apagada. Então, nós precisamos de entender que não podemos fazer esse tipo de coisa porque nós estamos prejudicando as eleições. Isso é uma fraude às eleições, é o meu entendimento. Deputado, a gente já caminhando aqui para o final, uma última pergunta para o senhor. O senhor já falou sobre federações, que não é a intenção do PDT, né, se associar a uma federação, mas qual que seria o caminho para o PDT, estratégia para o PDT, já que, né, muito se fala da importância da cláusula de barreira? Ô, Letícia, deixa eu te falar, não é que eu não queira a federação. O nosso partido acha que nós precisamos primeiro saber o que nós somos, que tamanho que nós teremos, quais são nossas perspectivas para as eleições de 2026. Então, a gente está num processo de autoanálise. Nós estamos num processo de estudar o que nós somos e até onde nós podemos ir. Nós não entendemos que agora seja a hora de fazer uma federação, porque está cedo. Porque não interessa fazer agora, não interessa criar problemas que a gente não tem. Que na hora que você faz uma federação, e se o senhor vir, as federações que foram feitas estão se dissolvendo todas, o PT está dissolvendo, o pessoal não quer ficar na federação, talvez fique por necessidade, PCdoB e PV não quer ficar na federação com o PT. O Cidadania está falando abertamente que vai sair da federação com o PSDB. Então, as coisas, esse momento é um momento de precipitar dissonância e não de fazer. Então, qual que é a nossa intenção? Nós estamos estudando estado por estado, quem que nós somos, onde é que nós vamos, o que é que nós estamos fazendo, qual a possibilidade eleitoral. A gente não tem certeza, mas a gente às vezes consegue fazer isso muito bem, mas aproxima bem. Então, isso feito, os partidos também, os outros partidos vão fazer o seu dever de casa. Aí chega um momento que a gente acha que a gente pode sentar e conversar. Dá para fazer federação? Não dá para fazer federação? Vamos nos fundir em independente de federação? Vamos fechar? Todas as possibilidades serão abertas. Mas para o PDT, nesse momento, federação não é a melhor proposta. Inclusive, essa semana, não vou aqui cometer o deslize de falar, mas fomos procurados por um partido e buscando, pedindo que eu fizesse a intermediação junto à executiva nacional do partido para que nós tivéssemos uma federação. A minha resposta foi exatamente essa que eu estou dando para vocês. Vamos fazer o dever de casa e a gente volta a conversar na frente, porque essa é uma determinação partidária. Obrigada, deputado, pela conversa e já te convido numa próxima oportunidade para voltar e vir aqui no nosso estúdio também. Tô, com prazer. Vou aí para beber o café de vocês. Por favor. Obrigada, deputado.